aqui mais uma vez para prestarmos o nosso culto a Deus. Neste tempo que o Senhor preparou, através dessas ferramentas que têm nos alcançado em cada uma de nossas casas, nós temos a oportunidade, o privilégio nesse tempo chamado hoje, de prestarmos o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor ao nome do Senhor. Eu desde já te convido, meu irmão e minha irmã, a você desligar os outros equipamentos eletrônicos, reunir a sua família em torno de um mesmo local e confortavelmente se assentarem para juntos nós participarmos desse culto. Que você não apenas assista um culto prestado a Deus, mas que você, a sua família, os seus, prestem este culto a Deus através dos louvores, das orações, dos cânticos. Creia, o Espírito Santo de Deus está presente para tocar em nossos corações, para falar conosco. Ele está presente neste lugar para ministrar às nossas vidas aquilo que nós precisamos ouvir. Creia no poder do Espírito Santo de Deus. Creia na presença do Senhor sobre nós. Eu convido você como nossa primeira atitude nesse tempo de culto, nesse tempo de adoração, de celebração, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 150, salmo muito conhecido que nos convida ao louvor de Deus, que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpa e litras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, te pedir, ó Pai, a ministração do Teu Espírito Santo sobre nós. Fale conosco, ó Pai, ministra as nossas vidas, ministra os nossos corações, ó Pai, fala poderosamente conosco, reúna-nos como povo neste lugar, ó Pai, em cada casa que se assiste, em cada celular, em cada TV, em cada computador, ó Pai, que tem acesso neste momento a este culto de celebração que prestamos a Ti, ó Pai, neste tempo que sucede a Páscoa, e nós queremos, ó Pai, te pedir, aceita nosso louvor, aceita nossa adoração, ó Pai, aceita, Senhor, aquilo que nós prestamos a Ti neste momento, porque vem com a sinceridade do nosso coração, vem com a sinceridade dos nossos lábios, que o Senhor, ó Pai, aceita o nosso louvor, aceite a nossa adoração, ó Pai, nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém e amém. Que verdadeiramente eu e você, meu querido e minha querida, possamos louvar, exaltar e adorar ao nome do Senhor com tudo que há em nós, porque todo ser que respira é convidado a louvar ao Senhor. Espírito
fazermos algo que muitas vezes nós nos esquecemos, mas é fundamental na vida do cristão e da cristã. Muitas vezes nós nos lembramos de pedir a Deus nas nossas orações, tantas outras vezes nos lembramos de louvá-lo, adorá-lo através de canções, e todos esses momentos são importantes, são fundamentais para a vida do cristão, da cristã, daquela pessoa que é crente em Jesus. Porém, há algo expresso ao longo das Sagradas Escrituras que é fundamental para cada um de nós fazermos, que é a confissão de pecados, que é confessar a Deus as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas falhas, clamando a Deus o perdão, a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Eu convido você, onde você está neste momento, a acalmar seu coração e fechar os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero neste momento confessar os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas a Ti e clamarmos ao Senhor, ó Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia, pelos pecados que cometemos por palavra, por pensamento, por ação ou por omissão, ó Pai. Que o Senhor, que sonda os corações, que sonda as mentes, possa nos sondar nesse momento, ministrando o âmago do nosso ser, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente sermos lavados por Ti, sermos lavados pelo Senhor, de toda falta, todo pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a acertarmos o alvo, a não falharmos, ó Pai, contra Ti somente, através das nossas palavras, pensamentos, ações e omissões, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, do nosso pecado, lava-nos completamente mediante o Filho feito de uma vez por todas na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que nós sabemos que por meio dele, por intermédio deste sacrifício, nós temos perdão, nós temos misericórdia e nós temos graça. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, é o que humildemente nós te pedimos, e desde já te agradecemos e te louvamos por tamanha bondade, por tamanha misericórdia, por tamanha compaixão e graça sobre nossas vidas. É o que te pedimos e desde já te agradecemos pela fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém perdoado? Pode louvar a Deus e exaltá-lo com alegria e intrepidez, porque alguém perdoado sabe que a misericórdia do Senhor já está sobre sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Somos do Ministério de Louvor da Igreja Metodista. Nós convidamos você a parar tudo aquilo que você está fazendo e entrar na adoração, no Espírito e na Palavra do Senhor, neste tempo e neste lugar. Queremos convidar você a sentir o abraço de Deus e clamar por esse abraço na sua vida. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em Teus braços de amor. E em todos os momentos nós possamos estar diante da presença do Senhor, diante do Teu amor, diante do Teu abraço. Então convido você com muita alegria, esteja na presença do Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em Teus braços de amor. Preciso desse amor, Jesus.
Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Nós queremos estar na presença do Senhor para sempre. Nós queremos sentir o abraço do Senhor Deus em nós para sempre. Nós somos parte do reino de Deus. Nós somos parte do povo de Deus neste lugar. E a nossa boca ela tem que estar aberta para a adoração, para a oração ao Senhor. E as nossas mãos devem estar levantadas diante daquele que é o nosso Rei. Então eu convido você a estar declarando esse louvor nesse tempo, neste lugar. Convido você a estar mais uma vez em louvor e adoração, declarando que você faz parte do reino de Deus e que Ele é para sempre o seu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
ao nome do Senhor, porque nós pertencemos ao Teu reino, e nós declaramos que o Senhor Deus é o nosso Rei, que o Senhor Jesus é o nosso Rei, e nós somos somente dele. Nós pertencemos ao povo e ao reino de Deus. Nós possamos ser assim como o Monte de Sião. O Monte de Sião, ele era um símbolo vivo da presença de Deus nessa terra. E da mesma forma que nós possamos ser símbolos vivos da presença do Senhor Deus sobre este lugar. Eu convido você a estar clamando pela presença do Senhor Deus e convido você também a continuar a estar em adoração a Ele. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar o cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor,
É dedicada somente a Ti, e que ela seja agradável, Senhor, que ela seja agradável a Ti, que ela seja agradável ao Seu reino. E por isso nós declaramos: Santo, Santo és o nosso Deus, e que o Senhor Deus continue habitando em nós, para que nós possamos continuar sendo exemplos vivos de Sião sobre este lugar, da presença do Senhor Deus sobre este lugar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão e minha amada irmã. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para celebrar ao Senhor. Com muita alegria que nós nos reunimos, louvamos, adoramos, bendizemos ao Senhor em nossas casas, com as nossas famílias. E agora nós teremos a oportunidade, a rica oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, depois da Páscoa, desse feriado tão maravilhoso da ressurreição, Jesus apareceu cerca de 11 vezes aos seus discípulos. Sim, você não ouviu errado. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu cerca de 11 vezes aos discípulos. Jesus apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro em Jerusalém. Depois ele apareceu a 2 viajantes que estavam na estrada de Emaús. Depois ele apareceu a 10 discípulos que estavam com a porta trancada, uma vez com Tomé, outra vez sem Tomé. Depois ele apareceu a 7 discípulos que estavam pescando, a 11 discípulos na montanha, lá em Mateus 28. Depois Jesus apareceu a uma multidão de mais ou menos 500 pessoas. Em outra ocasião ele apareceu a Tiago. Em outra ocasião ele apareceu àqueles que o viram subir aos céus. Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos depois que ele ressuscitou. E por que será que Jesus teve essa insistência de aparecer aos discípulos? Por que será que Jesus apareceu tantas vezes aos discípulos? Vale lembrar que a ressurreição foi um milagre tão extraordinário, tão maravilhoso, que os discípulos eles alternavam entre a fé na ressurreição e a dúvida. Afinal de contas, Jesus não estava mais presente em todos os momentos com eles e eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo sobre as suas vidas. Então os discípulos estavam alternando entre a fé e a dúvida nesse aspecto. E não é diferente com as nossas vidas. Embora a gente tenha fé plena na ressurreição, plena na obra de Jesus na cruz do Calvário, é bem verdade que algumas vezes nas nossas vidas, objetos específicos de fé, algumas áreas da nossa fé precisam ser restauradas. Áreas da nossa vida nas quais a gente alterna entre a dúvida e a fé. Que área da sua vida Jesus precisa restaurar? Que área da sua fé Jesus precisa restaurar? Na Páscoa e no texto que nós vamos ler, Jesus aparecendo novamente aos discípulos, encontrando novamente com os discípulos, Jesus aparece para restaurar a fé daqueles discípulos, aparece para restaurar a comunhão e aparece para restaurar o chamado. E nessa noite nós vamos ler mais um desses relatos nos quais Jesus aparece mais uma vez a fim de fortalecer a fé dos discípulos, a fim de fortalecer a minha e a sua fé. Eu sei que a Páscoa já passou, eu sei que ela foi domingo passado, mas assim como os discípulos, às vezes eu e você ainda estamos precisando de uma restauração da nossa fé, da nossa comunhão, do nosso chamado nesse domingo. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 17. João, capítulo 21, versículo 1 ao 17. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram
e entraram no barco, mas aquela noite nada pegaram. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com o peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: Tragam algum dos peixes que vocês mesmos acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a ele: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Meus irmãos, minhas irmãs, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus aparecendo novamente aos apóstolos. Esse texto que nós lemos diz que Jesus havia aparecido a terceira vez aos seus discípulos. No caso, a esses discípulos que estavam pescando, era a terceira vez que Jesus aparecia, inclusive a Pedro. Pedro ele já tinha visto o Senhor ressuscitado, ele já tinha estado com Jesus após a ressurreição. Mas Jesus ainda tinha assuntos a tratar com Pedro, o que não havia acontecido nos outros encontros. Então Jesus novamente vai até os seus discípulos, novamente vai até a Pedro, a fim de operar na vida de Pedro e dos demais discípulos uma restauração que só ele podia fazer. Cabe destacar, o nome de Pedro nesse texto é destacado 12 vezes. Por 12 vezes aparece o nome específico do apóstolo Pedro. Isso nos mostra que Jesus tinha um objetivo especial na vida desse apóstolo, tinha um propósito especial. E por que Jesus dispensa essa atenção especial a Pedro? O fato é muito simples. Pedro, ele era um líder. Pedro, ele era um líder dos demais apóstolos. Tanto que no texto que a gente leu, Pedro fala: eu vou pescar. E rapidamente os outros apóstolos dizem: nós vamos com você. Pedro exercia liderança e influência sobre os discípulos. Jesus sabia disso. Jesus sabia que a hora que Pedro assumisse o seu chamado novamente, a hora que Pedro assumisse a sua vocação novamente, os outros discípulos faziam o mesmo. Eu e você exercemos, quer queiramos, quer não, quer gostemos ou não, influência sobre as outras pessoas que estão ao nosso redor. Saiba, a partir do momento que você assume um compromisso com Jesus, outras pessoas o farão. A partir do momento que você leva Jesus a sério na nossa vida, outras pessoas farão. Assim como, se você não leva Jesus a sério, se você não leva as coisas de Deus a sério, esse movimento é liderado por você e por mim. Portanto, Jesus ele quer restaurar a sua vida, restaurar a minha vida, nos dar um renovo nesse tempo de Páscoa, trazer para nós uma restauração nesse tempo de Páscoa, a fim de que eu e você possamos ser influência neste mundo, ser sal da terra e luz do mundo nesse momento. Jesus, ele queria restaurar na vida dos apóstolos, na sua vida, na minha vida, 3 coisas basicamente. Jesus queria restaurar a fé,
A comunhão e o chamado dos apóstolos deseja restaurar na minha vida e na sua vida a nossa fé, a nossa comunhão e o nosso chamado. Vamos entender essas 3 restaurações que o Senhor operou na vida desses apóstolos e como Ele quer operar na sua vida e na minha vida. A primeira restauração que Jesus opera naqueles discípulos, naqueles homens, foi a restauração da fé que eles tinham. O texto começa dizendo que aqueles homens saíram para pescar e nada apanharam depois de ter trabalhado a noite inteira. Você já ouviu essa história? Na vida daqueles homens, na vida daqueles discípulos, isso foi uma espécie de déjà vu, de filme que se repete, de situação que se revive. Porque foi assim que eles conheceram a Jesus. Simão Pedro, Tiago, João, alguns apóstolos conheceram a Jesus justamente depois de terem trabalhado a noite inteira, nada pescarem, e ao encontrarem com o Mestre, eles têm a pesca maravilhosa. Nesse momento que eles vão pescar sem esperança, nesse momento que Pedro e eles vão pescar achando que o fim da história, achando que tudo acabou, eles trabalham a noite inteira e mais uma vez nada apanham. Quantas lembranças não devem ter vindo à mente daqueles homens, quantos sentimentos não vieram à tona naquele momento de mais uma vez tentamos e mais uma vez fracassamos, porque Jesus não está aqui, nós não podemos enxergar a Jesus. Por eles não enxergarem a Jesus, eles achavam que Jesus os tinha abandonado, o que não era verdade. Na primeira história, na primeira vez, Jesus vai ao encontro daqueles homens e proporciona a pesca maravilhosa. E foi assim novamente, mesmo depois de eles terem aparentemente desistido, Jesus vai ao encontro deles a fim de restaurar a fé, a fim de restaurar a crença, a espiritualidade daqueles homens. E é assim na sua vida e na minha vida. Quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em desanimar, quando nós pensamos que é o fim, que já vimos essa história, que vai dar errado novamente, Jesus vem ao nosso encontro a fim de restaurar a nossa fé. Após o milagre, após verem a quantidade de peixes, após verem novamente o milagre acontecendo, João, que era um apóstolo muito próximo, vira para Pedro e fala: é Jesus, é o Senhor, Ele novamente trouxe a fé, Ele novamente trouxe o milagre, Ele novamente trouxe a pesca maravilhosa. João era um discípulo próximo de Jesus e saiba de uma verdade espiritual na sua vida: quem é próximo de Jesus, quem anda perto de Jesus, reconhece o agir de Deus antes das outras pessoas. Esse era João e esse precisamos ser eu e você nas nossas vidas. Mas voltando para a história de Pedro, quando Pedro descobre que é o Senhor diante daquele milagre, diante daquela restauração de fé, Pedro leva um susto tão grande que pula na água e vai a nado até a margem enquanto os outros apóstolos vão arrastando o barco. Pedro nadou cerca de 90 metros, de tão grande que foi o susto que ele levou a partir daquele milagre. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, alguns milagres que Jesus opera na nossa vida têm por objetivo a restauração da nossa fé, tem por objetivo a restauração da nossa fé no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Qual é o objeto da sua fé que precisa ser restaurado? Você precisa voltar a crer no poder de Deus. Você precisa voltar a acreditar na cura do Senhor. Você precisa voltar a acreditar na provisão de Deus, que mesmo quando a gente não sabe como as coisas vão acontecer, o Senhor providencia uma pesca maravilhosa. No que você precisa voltar a acreditar nesse tempo? No que você precisa voltar a confiar? Páscoa é tempo de restauração da fé. Páscoa é tempo de voltar a acreditar em Deus, de voltar os nossos corações para o Senhor. Eu não sei qual área da sua vida tem enfraquecido a sua fé. Eu não sei qual objeto da sua fé tem se enfraquecido. O que eu sei é que Jesus deseja restaurar a sua fé no amor dele, restaurar a sua fé no poder de Deus, restaurar a sua fé no trabalho com resultado, restaurar a sua fé na cura divina, restaurar a sua fé na provisão do Senhor. Essa é noite de restauração da sua fé. Tendo a sua fé restaurada no Senhor, é hora do segundo passo. Após restaurar a fé daqueles discípulos, Jesus desejava restaurar a comunhão com eles. E como exatamente Jesus fez isso? Muito simples. Quando aqueles homens voltaram com seu barco cheio de peixes, o mestre estava os esperando com a mesa posta. O mestre prepara uma refeição para os discípulos e os chama para comer, e os chama para a comunhão, para o discipulado da mesa. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, a atitude de comer com alguém, a atitude de sentar e ter uma refeição com outra pessoa era um sinal claro de amizade, era um sinal claro de comunhão. Assim como quando você não comia com alguém,
quando você não sentava para comer com alguém e dividir ali os utensílios, os pratos, isso significava uma inimizade terrível, uma inimizade absurda. Jesus, quando ele encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana ela diz: olha, como sendo tu, judeus, fala comigo que eu sou samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. A expressão os judeus não se davam com os samaritanos literalmente diz que os judeus não comiam nos mesmos pratos que os samaritanos. Ou seja, não comer com alguém era um sinal de inimizade terrível, e comer com alguém era sinal de comunhão. Jesus prepara a mesa e chama aqueles discípulos: venham comer comigo, venham se sentar comigo, venham partilhar dessa comunhão comigo. E é a mesma coisa que Jesus diz para mim e para você nessa noite. Jesus nos diz: venha comer, venha sentar-se à mesa, venha se alimentar da palavra, venha adorar em espírito e em verdade, venha encontrar o descanso que você tanto precisa na comunhão com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de nós nos aproximarmos do Senhor, é tempo de nós desfrutarmos de mais comunhão com o Senhor, não é tempo de nós nos afastarmos, não é tempo de nós negligenciarmos a leitura da Bíblia, negligenciarmos as disciplinas espirituais, negligenciarmos a oração. Não é tempo disso, não é tempo de relaxarmos nesse aspecto, é tempo de nos aproximarmos do Senhor através da comunhão, é tempo de ouvirmos o chamado do Senhor: venha comer, atender a esse chamado e desfrutar do discipulado da mesa que só o Senhor pode nos oferecer. Você tem atendido a esses chamados do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor dizendo: venha comer, venha desfrutar de comunhão comigo? Você tem ido ao encontro do Senhor? Nesse período que nós não estamos nos reunindo como de costume, não faltam vídeos, não faltam devocionais, não faltam palavras, não faltam formas de você manter a sua comunhão com o Senhor. O que às vezes nos falta é vontade, é disposição de ouvir Jesus falar: venham comer, e atender ao chamado do Senhor. Fé restaurada, comunhão restaurada, é a hora da restauração final, é a hora da restauração mais importante que Jesus queria fazer na vida de Pedro e na vida dos demais apóstolos. O texto que nós lemos começa dizendo que Pedro foi pescar. Pedro, não sei se você lembra, ele era pescador por profissão. Pedro ele tinha como profissão, assim como seu pai, pesca de peixes e de outras coisas que você devia encontrar no mar naquela época. Só que lá em Lucas 5, quando Pedro encontra com Jesus, quando Pedro tem uma experiência com Deus, Jesus disse: Pedro, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens, você vai pescar gente, você vai pescar vidas. Esse era o chamado de Pedro a partir do encontro dele com Jesus. Só que o que parece, Pedro estava desistindo do chamado. Pedro estava voltando para a sua profissão antiga, voltando para a sua vida antiga, deixando para lá o chamado que Jesus tinha para ele. E por que Pedro toma essa atitude de desistir? Pedro desiste do chamado porque ele havia negado ao Senhor, ele havia negado a Jesus, assim como Jesus havia o alertado. E nesse momento que Pedro nega Jesus, Pedro até recebe o perdão de Deus, Pedro até recebe o perdão de Jesus, mas eu acredito que Pedro não se sentia mais digno do chamado, não se sentia mais digno de ser líder nessa missão, ele não se sentia mais apto para isso. E é por isso que ele desiste. Ele fala: eu não vou mais ser o líder dos apóstolos, eu não vou mais pescar gente. Quer saber? Eu vou voltar a pescar peixes. Deus pode até ter me perdoado, Jesus pode até ter me perdoado, mas eu acho que digno para o chamado, eu nunca mais vou ser. Jesus sabia disso. E Jesus queria restaurar o chamado de Pedro, assim como ele queria restaurar o chamado dos outros discípulos. Quando eles estão comendo naquele momento de comunhão, Jesus está ali entregando pão, entregando peixe, partindo algo que Jesus fazia muito com os seus discípulos. Os discípulos estão tímidos. Ninguém ousa perguntar quem é ele, ninguém ousa perguntar: és tu, Senhor? Ninguém ousa tomar uma atitude. Até o Pedro, que costumava falar bastante, mais do que todos eles, prefere se calar, prefere esperar para ver o que vai acontecer. Havia muita culpa no coração daquele homem. Jesus então quebra o silêncio dirigindo-se especificamente a Pedro. A pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama?
ama. E ao responder sim, ao obter a resposta de sim, Jesus diz: então Pedro, cumpra o chamado que eu te dei, apacente as minhas ovelhas, vá cumprir aquilo para o qual você foi designado. Pedro, volte para a missão que eu te dei. Se você me ama, volte para o chamado que eu tenho para a sua vida. Jesus estava ensinando a Pedro: Pedro, você se arrependeu, mas o seu arrependimento precisa ser seguido de compromisso, de comprometimento. Você se arrependeu de ter me negado, mas isso não significa que você deve desistir da obra. Pelo contrário, Pedro, se você se arrependeu de verdade, você precisa voltar a trabalhar mais do que nunca. Arrependimento na minha e na sua vida precisa ser seguido de compromisso. Um arrependimento que não é seguido de compromisso, ele é vazio. Arrependimento precisa ser seguido de comprometimento, comprometimento com a obra do Senhor, comprometimento com a vontade do Senhor, comprometimento com uma mudança de vida, comprometimento com os propósitos de Deus. Dizer que se arrepende é muito fácil. Comprometer-se com o Senhor após um erro, após um pecado, após uma dificuldade é o mais difícil, é o problema. Portanto, Páscoa é tempo de restauração do chamado, é tempo de arrependimento seguido de compromisso, é tempo de nos voltar ao Senhor fazendo aquilo que Ele nos chama. Jesus estava lembrando a Pedro, a mim e a você nessa noite: ainda há uma missão a ser cumprida, ainda há um chamado a ser executado, ainda há vidas a serem arrebanhadas para o Senhor, ainda há muito a fazer. Não é tempo de nós desistirmos, não é tempo de nós voltarmos a pescar, não é tempo de nós nos afastarmos dos propósitos de Deus. Pelo contrário, é tempo de nós cumprirmos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a pescar vidas, nós somos chamados a pescar gente. E como você tem cumprido esse chamado, como eu tenho cumprido esse chamado? Nós somos chamados, vocacionadas a orar pela nação, a orar pelo país, a orar pelo mundo. Mais do que nunca nós somos chamados a dobrar os nossos joelhos e cumprir os nossos chamados de servos e servas do Senhor, como você tem feito isso, como eu tenho feito isso. Nós somos chamados mais do que nunca a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a exaltá-lo e a louvá-lo. Será que você só consegue cumprir esse chamado estando dentro das quatro paredes do templo? É lógico que não. Cumpra o seu chamado de adorador, cumpra o seu chamado de louvar ao Senhor. Mais do que nunca, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo que está em trevas, luz do mundo que tem enfrentado dificuldades. Como você tem cumprido esse chamado? Como eu tenho cumprido esse chamado? Jesus nos diz nessa noite: se você me ama, faça a minha obra, apacente as minhas ovelhas, cumpra o chamado com amor e com serviço, cumpra o chamado amando ao Senhor em palavras, em adoração, e amando ao Senhor em atitudes concretas, assim como Pedro foi chamado a fazer. Eu e você também somos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nos encaminhando para o final dessa reflexão, Páscoa é tempo de restauração da fé. Páscoa é tempo de voltarmos a crer nos milagres, no poder, na misericórdia, na graça de Deus que se manifesta na sua vida e na minha vida. Páscoa é tempo de fortalecimento da nossa fé, não de esmorecimento. Páscoa é tempo de comunhão, é tempo de você buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é tempo de você ler mais a Bíblia, de você orar ainda mais, de você buscar mais ao Senhor. Não é tempo de se afastar. E Páscoa é tempo de restauração do chamado para fazer a obra, chamado para trabalhar no Senhor, chamado para cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Eu desejo que o Senhor nessa semana, ao longo desses dias, restaure a sua fé, restaure a sua comunhão e restaure o seu chamado, a fim de que você possa cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a fim de que você possa experimentar o poder de Deus. Jesus apareceu 11 vezes aos discípulos. E nós devemos nos lembrar do milagre da ressurreição, algumas vezes pelo menos, a fim de termos a nossa fé restaurada, a fim de termos a nossa comunhão restaurada e a fim de termos o nosso chamado restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus nestes dias. Receba sobre a sua vida a restauração do Senhor. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei
sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei, na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profundo é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que Deus eu tenho Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. A partir da palavra que nós ouvimos, a partir daquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, porque é o Espírito Santo que completa a palavra e a mensagem. Eu convido você, aonde você estiver, você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, a fim de que nós possamos falar com o Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor a restauração dele sobre as nossas vidas.
Senhor Jesus, nesse momento nós queremos orar a Ti, ó Pai. Nós queremos nos aproximar de Ti com humildade, com o coração quebrantado, com o coração contrito, pedindo a Tua restauração, pedindo, Senhor, o Seu fortalecimento nesse período de Páscoa. Ah, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma fé restaurada pelo Senhor, que nós possamos crer a cada dia, mesmo em meio às dificuldades, crer no Teu poder, ter fé nos Teus milagres, ter fé no Teu cuidado, ter fé no Teu agir, fé na Tua provisão, fé em quem Tu és nas nossas vidas, fé no amor de Deus derramado sobre os nossos corações. Restaura e fortaleça a nossa fé nestes dias. Restaura e fortaleça a nossa confiança no Senhor nestes dias. Ó Pai, eu também te peço, restaura a comunhão dos teus filhos. Restaura, Senhor, a comunhão contigo. Aqueles que têm se enfraquecido, aqueles que têm se esmorecido, aqueles que têm negligenciado a comunhão contigo. Ah, Senhor, que eles possam ouvir claramente a tua voz dizendo: venham comer, sentem-se à mesa da comunhão, sentem-se ao discipulado da mesa, a fim de que possam ser restaurados e restauradas em sua comunhão com o Senhor, voltar a ouvir ao Senhor, voltar a ser alimentados por Ti. E que acima de tudo, Senhor, nós tenhamos a nossa comunhão contigo restaurada, Senhor. A fim de que nós tenhamos o nosso chamado, fé e comunhão restaurada, resultam em chamado restaurado. E nós precisamos do nosso chamado restaurado todos os dias. Nós precisamos que o Teu Espírito nos impulsione a cada dia, a fim de que possamos fazer a Tua obra, a fim de que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Nada pode nos impedir de cumprir os Teus propósitos, a não ser nós mesmos, a não ser a nossa timidez, a não ser a nossa covardia, a não ser o nosso desânimo. Por isso, encha o nosso coração de ousadia, de intrepidez, de fé no chamado do Senhor, de amor pela obra do Senhor, de amor pelo serviço do Senhor, a fim de que possamos cumprir o Teu chamado, cumprir os Teus propósitos e cumprir a Tua vontade. Eu profetizo, Senhor, sobre o Teu povo, restauração da fé, restauração da comunhão e restauração do chamado. Eu profetizo sobre o Teu povo dias de restauração, dias de fortalecimento, dia de nós estarmos cheios e cheias da Tua presença, Senhor, a fim de podermos lidar com toda e qualquer situação que aparecer na nossa semana. Fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja, restaura a nossa fé, comunhão e chamados na Tua presença. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Encaminhando-nos para o encerramento deste culto, para esse tempo de celebração que nós tivemos neste momento, já tendo ouvido a palavra, já tendo louvado, refletido acerca daquilo que Deus ministrou aos nossos corações, crendo que o Espírito Santo de Deus já tem falado a sua vida, eu quero neste momento lhe convidar a mais uma vez orarmos, entregando esse culto a Deus, entregando nossas vidas, nossas necessidades ao Senhor. São vários os pedidos de oração que foram comentados nas últimas celebrações e nós neste momento iremos orar por cada um deles. E eu convido você aí na sua casa também a você fechar os seus olhos, a você orar, a você clamar o poder de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, das nossas cidades, do nosso país, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos e esperamos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero neste momento entregar o culto que nós celebramos ao Senhor, entregar ao Pai nossas vidas, nossas famílias, nossas necessidades a Ti e clamar ao Pai, visita o Teu povo, ministra as nossas vidas, ministra os nossos corações, ó Pai. Fala poderosamente com cada um de nós, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Pai, e a Tua misericórdia dura para todo sempre. O Senhor é tremendo, o Senhor é louvado, o Senhor é bondoso, e por isso neste momento eu quero Te pedir, ó Pai, ministra os nossos corações, ministra as nossas vidas. Fala poderosamente com cada um de nós, ó Pai, visita o necessitado, visita o doente, ó Pai, desde já nós Te agradecemos pelas curas que o Senhor já tem dado, ó Pai, pelas pessoas que foram mencionadas e o Senhor já tem restaurado. Continuamos pedindo, ó Pai, por aqueles que estão internados, pelos profissionais de saúde, os governantes, ó Pai, crendo que o Senhor é poderoso e o Senhor visita e o Senhor fará. É por isso, Senhor, que neste momento nós entregamos esse culto a Ti. E desde já depositamos nossa fé, nossa esperança, nossa confiança no Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Seu